Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Capítulo 19. Glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram-na 4 partes dela, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos lançar sortes sobre ela, para ver de quem será, em quem caberá, em outras versões. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isso que fizeram os soldados. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era grande a preparação daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados de lá os crucificados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo. Eu acho que é a bateria. Está vermelho, eu acho que é a bateria, será que não? Vendo. Cadê, gente? Chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai dizer assim para o vizinho: quebrar não quebra. Não contei até 3 ainda. Sem ansiedade, você está precisando de ajuda. Calma, no 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para o vizinho e vai dizer: quebrar ninguém quebra. Meu Deus. 1, 2, 3, vai! Ninguém quebra. Ninguém vai quebrar aquilo que você fundamentou em Cristo. Ninguém vai quebrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, nós lemos aqui 3 momentos, né? 3 cenas de um mesmo contexto, de um mesmo capítulo da crucificação de Jesus. Esse momento foi, sem dúvida, um momento literalmente crucial da nossa vida e do ministério de Cristo aqui na terra. É por causa desse momento que nós estamos aqui. Foi para este momento que ele foi enviado.
Então esse momento envolveu muita coisa. Envolveu coisas antes, durante e depois. Antes, rejeição, abandono, escárnio, açoite, coroa de espinho. Sem dúvida a gente está falando de um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro. Seus discípulos se dispersaram dele nesse momento. João foi o único que, assim como Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, conseguiram ir até o Calvário. E tantas coisas estão acontecendo nesse momento. Ele já tomou 40 açoites, já foi açoitado severamente. Está sofrendo agora muita dor tentando respirar. O seu pulmão está sendo sufocado com o seu sangue. E ele está pendurado com ferros que raspam entre as suas juntas para pregar seu corpo no madeiro. Então eu estou falando de uma dor constante, contínua e latente. E vivendo esse momento agora, sem dúvida, a maior dor de todas. E não é a dor no corpo, é a dor no espírito, de perceber que nem o rosto do seu pai, seu Abba, Deus, que sempre esteve em sua direção enquanto ele cumpria a sua vocação aqui na terra, naquele momento se vira e não está mais em seu favor. É a primeira vez que ele sabe que não está sendo visto por Deus. Elohim, Elohim, labak sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, se nós nos sentimos solitários, entristecidos, vez ou outra deprimidos, confusos, angustiados, tendo amigos ou o auxílio do Espírito Santo ao nosso lado, imagine como está o contexto da alma, da mente, do corpo de alguém que foi desamparado completamente. Ainda que outra pessoa passasse um momento de dor semelhante no que tange a carne, isso jamais se compararia ao que Jesus passou, porque nós estamos falando da tricotomia de um ser que ficou totalmente isolada e sozinha. É uma experiência que a gente não saberia nem como narrar aqui nessa noite, porque ninguém antes dele e nunca jamais por causa dele, ninguém depois dele jamais saberá o que é abandono completo na tricotomia do ser. Só ele soube o que é isso, na pele, na alma, no espírito. E esse momento foi um momento de trevas na terra. Coisas muito estranhas aconteceram nesse momento. A dispersão dos seus discípulos, e aquele que se auto-intitula como o discípulo a qual Jesus amava, está ali, mas está num cenário aonde é natural perguntar-se: o que aconteceu com o meu herói? Com aquele que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, os coxos andarem. E essa ideia é corroborada pelos soldados e por muitos outros fariseus que estão ali à volta, dizendo: ora, se é o Filho de Deus, por que não salva a si mesmo? Por que ele não desce? Então a gente está falando do alto nível de vitupério, de escárnio, de vergonha. E João está naquele contexto. Maria não para de chorar. Maria, mãe de Jesus, começa a chorar copiosamente. E ela é a educadora do Filho de Deus. Então para ela não é só Deus que está ali, mas o menino que ela criou desde que nasceu em seu ventre, de fato a sua mãe. E ela entra numa crise de choro. E o texto diz que ela chora tanto e sente essa sensação de abandono, só um parênteses, a ponto de Jesus ter que promover uma adoção imediata para consolar ela. Que é quando Jesus olha para João e diz: olha, filho, eis aí a tua mãe, olha, mulher, eis aí o teu filho. E desde aquele dia João passou a receber Maria em sua casa, para que houvesse um consolo. Então a gente está falando de muita dor. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me acompanhando. A gente está falando de muita Vamos, a gente está falando de muita dor. A gente está falando de caos completo. A gente está falando de um acervo na mente de João. Se coloque agora no lugar de João, porque ele é a testemunha de tudo que nós lemos hoje aqui. A gente está falando de alguém que tem um acervo de promessas na cabeça, que durante 3 anos e meio, quanto tempo, gente?
andou com ele, almoçou com ele, jantou com ele, viu milagres, foi mentorado por ele, renunciou à empresa, CNPJ por amor a ele, deixou absolutamente tudo para segui-lo, acreditando em cada uma das suas palavras. Quais palavras? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Verbo vivo que se fez carne, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o esperado das nações, o desejado dos milhares. Ele acreditava em tudo. Rosa de Saron, lírio dos vales, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este foi o testemunho que João Batista ouvia. O leão da tribo de Judá vai rugir e vai resgatar o seu povo. Olha, ele é o nosso herói. Então eu vou largar a empresa, eu vou deixar minha família uns dias, e se tiver alguém que não concorde comigo, eu estou disposto a deixar pai, mãe e tudo por amor a Ele, porque Ele é tudo que eu aguardo, é tudo que eu espero, é tudo que faz valer a pena qualquer coisa que eu passe, qualquer coisa que eu faça, ou qualquer coisa que eu esteja disposto a deixar de fazer, dele, por Ele, para Ele. Então pense, eu estou falando de homens que largaram tudo, tiveram problemas familiares, problemas financeiros, mas vale a pena. É Ele, por Ele vamos largar, por Ele vamos seguir, por Ele vamos deixar, por Ele vai valer a pena. É Ele, é o Filho de Deus, Pedro, é o Filho de Deus, João, é o prometido de Isaías, é aquele que nós esperávamos vir, é o cumpridor de promessas. Veja como Ele cura, veja como Ele restaura, veja como Ele levanta, veja como Ele ajuda, veja como Ele consola. As suas palavras são poderosas. É Ele, é Ele, é Ele. Só que agora é Ele fragilizado, vulnerável. Agora é Ele sangrando e cheio de hematomas. Agora é Ele com a cabeça um pouco inchada, porque a coroa de espinhos perfurou a carne, porque pegavam uma cana, um bastão, e batiam diretamente na cabeça dele no momento da tortura, já com a coroa de espinhos. Então imagine, batidas na cabeça com uma coroa de espinho. Então ele está inchado, ele está vulnerável. Tiraram as vestes dele, você viu? Tiraram a compostura da sua túnica, ele está nu. Ele está só com uma tanguinha, como você costuma ver em alguns filmes, exposto, sabe? Exposto ao vexame completo. O Santo de Israel, nu, seminu. Toda a vaidade da sua honra reputada a nada. Sua glória reputada a nada. E estão pensando assim: nós fizemos isso com ele. Roma pensa: nós fizemos isso com ele. Os fariseus e sumos sacerdotes pensam: nós vencemos, nós fizemos isso com ele. Mas o que o apóstolo Paulo vai escrever quando escreve a Roma é que não foi ninguém que fez isso com ele. Ele fez isso com ele. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por Deus. Deus fez isso por nós. Ele não usurpou, ele não se valeu de ser Deus, mas antes abdicou de toda a sua glória, se fez homem como nós, carne como nós. Aí João vai escrever assim: olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de justiça, cheio de verdade. Então eu estou falando de um João que agora está vendo Jesus no Calvário, mas esse Jesus é o espelho contraditório de tudo que motivou ele a segui-lo até hoje. Ali não há força, ali não há inspiração, ali não há motivação, ali só tem dor, rejeição, abandono, pecado. Mas João fica até o final. Como é que João consegue ficar até o final? Por que João fica até o final?
E o próprio João vai descrever para a gente o que fez ele permanecer ali. Eu amo muito essa passagem e eu nunca começo a pregá-la dessa maneira. Eu sempre começo a pregá-la a partir de Gênesis 1, depois eu passo para João 1 e eu termino em João 19. Só que nessa noite, Deus aqui em nosso meio falou para eu falar sobre como João evidentemente sentia-se nessa hora. Porque você vai entender que apesar de não estar vendo isso acontecer agora no Calvário, o fato de ter sido crucificado com Cristo te coloca numa posição onde às vezes você vai ter que se ver como João. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos instruir, eu quero passar 3 instruções pela palavra do Senhor nessa noite para a sua vida. Quantas instruções? Quantas instruções? Segura só um pouquinho, rapazes. Mas não me deixem, não me deixem. 3 instruções para a sua vida. Veja, primeira delas, o que não vai me fazer desesperar-me nesses momentos de dor, onde eu penso que as promessas de Deus já não fazem mais sentido na minha vida. Porque, gente, a gente está falando aqui do espelho contraditório do Calvário com o poder de Deus. Ali é fraqueza, ali é rejeição, ali é abandono. Mas na verdade tudo aquilo culmina o poder, a glória que há de ser revelada. Só que para quem está vivendo essa realidade no tempo presente, é muito contraditório. Você não consegue nem se lembrar de tudo que ele falou. Por quê? Porque diante do que você está vivendo agora não faz sentido. Deus falou com você sobre prosperidade, você nunca deveu tanto na sua vida. Deus falou com você sobre honra, você nunca se viu em situações tão humilhantes quanto aquelas que você tem passado agora. Deus falou com você sobre ministério, sobre chamado, e a sua vida nunca foi tão medíocre espiritualmente. Então são coisas contraditórias diante daquilo que Deus falou, e isso vai bugando a sua mente. Então me parece que assim como João, você também está num ambiente onde tudo aponta para caos, onde tudo aponta para dor, onde as respostas parecem não fazer sentido diante das perguntas que você vem cultivando. Só que num momento como esse, normalmente quem fala é a nossa alma e não o espírito. A nossa alma quer tomar frente num momento ápice de dor, de desespero, de luto, de desemprego, de falta de dinheiro, de problema de saúde, de enfermidade, de diagnóstico, de laudo médico. Eu não sei qual é o teu calvário, mas num momento como esse, parece que tudo que você ouviu até aqui não faz sentido nenhum. Você não vai ser pregador a nada, você nunca vai ser pastor, você não vai ter família nenhuma, a tua empresa não vai desenvolver, você nunca vai crescer, parece tudo contraditório, a mensagem parece essa. É difícil crer, porque a alma toma conta desse momento. Agora, aonde está a instrução? Fica aqui a pergunta: por que a alma de João não entrou no cenário? A alma de todo mundo entrou no cenário, gente. Como é que você sabe disso, Camila? Pedro negou 3 vezes. Quem negou? O espírito? Não, a alma, o desespero, a angústia. Quando falaram, tu és um deles, eu te vi com ele, eu não sei do que você está falando. Aí outro disse, você é um dos tais. Ele disse, eu não sou. Aí o outro disse, eu vi você andando com ele, você estava lá quando cortou a orelha do soldado. Ele diz, eu não sei do que você está falando, e o galo canta. A alma dele entra em amargura. Ali quem negou não foi a intenção original, não foi o espírito, foi a alma desesperada por causa do contexto. Foi a alma. Judas, como é que traiu? Alma. Alma, o espírito não trai, quem trai é a alma. A alma, a dor, o contexto, o dinheiro, o medo, a dúvida. Tá bom, me dá aí 30 moedas. Ele ficou feliz, ficou realizado? Não, ele terminou matando-se, suicidando-se. E o que foi isso? Foi a perturbação da sua... Davi sabia que a alma era tão perigosa, tão perigosa. Você precisa ter tanto cuidado com a sua alma, que ele conversava com a alma no espírito. Como assim?
Ele ministrava sobre a sua alma em canções, em orações e verbalmente. Você vai ver Davi dizendo assim para a alma se aquietar dentro dele: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? É o Espírito que tem de Deus uma palavra acalmando a alma e dizendo: por que te inquietas? Por que você está me perturbando? Vamos traduzir aqui: por que você está me deixando louco? Por que você está me deixando maluco? Por que você está me trazendo tantas perturbações e agravos na minha mente? Aí ele se lembra que tem uma promessa, ele se lembra que tem uma palavra. Aí ele começa a ministrar sobre a alma dele, e ele começa a dizer assim: não se apavore, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei. Ainda que tu estejas abatida, ó minha alma, espera, pois ainda o louvarei. Aí Deus está falando com alguém aqui: eu não te trouxe para nenhuma outra coisa senão para acalmar a tua alma, diz o Senhor. Você não vai ficar maluco, você não vai ficar desequilibrado. Enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor me manda dizer: eu estou organizando os teus pensamentos através da minha palavra. A alma faz isso, sabe, gente? A alma faz isso. Quando você quer dar na cara de alguém, é a alma. Ué, mas não é crente? É, mas tem alma. Quando você quer fazer um barraco, é a alma. É a alma. A alma quer dar show. A alma quer dar show. A alma reage imediatamente a circunstâncias, contextos, palavras. Por isso que só o Espírito tem o poder de dizer para a alma: se aquieta. Eu vou lá e vou mostrar para ele que eu sou homem, mas não sou bobo não. Aí o Espírito diz: calma, se aquieta, você é homem de Deus, você é diferente. Não, agora ela vai ver que eu sou crente, mas não sou trouxa. E aí o Espírito Santo diz: que é isso? Você não é como eles. Você tem promessa, você tem palavra. Depois como é que vai ficar teu testemunho? Aí o Espírito vai ministrando. Aí a gente vai guardando a mão, vai guardando o soco, né? Vai guardando as palavras de ofensa. Como é que João conseguiu fazer isso? Camila, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho sentido, Camila, enquanto você está pregando aí, eu tenho sentido que quem tem atormentado a minha vida é a minha alma. Como é que eu faço então para botar ela no lugar? A mesma coisa que João fez. Só tem uma coisa que a alma obedece: palavra de Deus. Então você precisa ter consciência de qual é a palavra que está sobre a sua vida. Por que João não fica desesperado? Por que ele não pega uma pedra e dá na cabeça de um daqueles soldados? Por que ele não age intempestivamente como o instinto de sua alma? Porque dos 7 aos 9 anos de idade, o judeu precisa aprender e a ter de cor todas as profecias messiânicas que os grandes profetas, incluindo principalmente Isaías, falou sobre o Messias. Eles precisam ter de cor. Eles precisam ter de cor. E Isaías tem, e João tem essa profecia de cor. Então, quando por 3 vezes o texto diz: para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a Escritura, você vai ver que as 3 vezes está mencionando o profeta Isaías. E ele tem isso de cor. O que ele tem de cor? Aquilo que ia acontecer com o Messias. Então ali na hora, a alma dele pode estar tão descompensada quanto a alma da Maria. Só que ele consegue manter o controle no meio daquele caos. Por quê? Porque ele tem consciência completa de qual é a palavra que está regendo aquele momento. Presta atenção. Ele diz assim: olha, os soldados pegaram as suas vestes, rasgaram em 4 partes, pegaram a sua túnica e começaram a lançar sortes. No campo humano, o que está rolando ali? Vingança, zombaria, afronta, humilhação, ruindade, malignidade. Isso no campo humano.
Agora, João conhece qual é a palavra que está sobre o Cristo. Então, enquanto ele está vendo aquilo, ele não dá vazão à sua carne, porque ele interpreta aquele cenário. E ele entende que aquele cenário nada mais é do que o cumprimento de uma palavra que estava sobre o Messias. E a palavra era exatamente esta. Qual era a palavra, Camila? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isto que fizeram os soldados. Então agora eu vou te fazer uma pergunta que está implícita aqui no texto. A verdade é que os soldados só estão fazendo isso porque uma palavra dita pela boca do profeta Isaías já estava determinada sobre Jesus. Jesus é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. O que é verbo? Verbo é palavra, então preste atenção. A palavra é Deus e Deus é a sua palavra. A palavra é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então, se Deus libera uma palavra, ela não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz, ela vai se cumprir. Se isso acontece sobre a vida de qualquer um de nós, imagine sobre a vida de quem é a própria palavra. Então vai se cumprir, diga comigo, vai se cumprir. Diga de novo, vai cumprir. O que vai cumprir, Camila? A palavra. Só que João está vendo aquele cenário e ele está entendendo que não é ruindade, não é só vingança, não é só malignidade, e é isso que faz ele manter o equilíbrio. O que faz ele manter o equilíbrio? O entendimento de que Jesus está debaixo de uma predita pela boca do profeta Isaías, que já antevendo este cenário, disse: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isto que fizeram os soldados. Então, quem não tem palavra está olhando para a mesma cena que João está vendo e está dizendo: quanta vingança, quanta ruindade, quanta malignidade, quanta humilhação. Isso é uma injustiça, isso não podia ter acontecido. Como é que fizeram isso com ele? Pererê, parará, pororó, pururu. E João paradinho, calminho, olhando e entendendo o que isto aconteceu para se cumprir. Então a maldade desses soldados é a palavra se cumprindo. A zombaria desses soldados é o plano de Deus em movimento. Toda essa humilhação está atendendo o propósito e o plano original do divino. Então tudo que aparentemente parece desastroso agora diante de mim, nada mais é do que a palavra de Deus em movimento no maior momento de dor, angústia e agonia. Aí ele termina dizendo assim: quem fez isso foram os soldados. E aí eu pergunto para você, se tudo que está acontecendo aqui está acontecendo porque havia uma palavra para que isto acontecesse, quem fez isso? A palavra ou os soldados? Mas ele também diz que foi isso que fizeram os soldados. Então eu te pergunto de novo, quem fez isso? Eu queria isso mesmo, dividir as opiniões. Porque se você olhar com carinho, a resposta mais correta deve ser os dois. Porque a palavra se cumpriu através. Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Então veja, quando eu estou debaixo de uma palavra e quando eu tenho consciência de que palavra eu estou debaixo, até quem me odeia está cooperando, até quem me persegue está contribuindo. A palavra para se cumprir, se cumpriu através da vida desses soldados. Eles pensam que são eles que estão zombando, eles pensam que são eles que estão fazendo aquilo tudo, mas na verdade eles estão debaixo da batuta do Espírito Santo, que está comandando cada fração de segundos daquele momento. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus comandando cada segundo daquele momento. O que eu estou falando aqui é tão sério, que você vai ver que quando Jesus é crucificado,
Ele perdoa os pecados de todos aqueles que o reconhecem como filho de Deus. Então a cruz traz salvação para todos, a cruz traz perdão para todos. Mas como Jesus sabia qual era a palavra que estava sobre ele, ele mesmo antes de morrer vai fazer uma oração para o Pai. E ele vai dizer assim: Pai, eu te peço, não lhes impute este pecado. Essa oração ele está fazendo pelos soldados. E por que ele diz este pecado? Porque ele sabia que aquele pecado eles não estavam fazendo só porque estavam fazendo, mas eles estavam fazendo porque estavam debaixo de um comando maior. Eles estavam debaixo do comando da palavra de Deus. Jesus está tão obstinado em cumprir a vontade do Pai, que ele está pedindo ao Pai: ó, esse pecado da veste, esse pecado da túnica, esse pecado da nudez, da exposição, este o Senhor perdoa. Por quê? Porque esses aí eles só estão fazendo porque a palavra do profeta Isaías tem que se cumprir. Então, para que se cumpra a palavra, este pecado o Senhor perdoa. Camila, eu não estou entendendo aonde eu entro nessa história. Já entrou. Jesus está dizendo: você não vai ficar desequilibrado com quem está te difamando, com quem está fofocando, com quem está se levantando contra a tua casa, com quem está se levantando contra a tua vida. Por que não, Camila? Porque nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer que todas essas coisas cooperam, contribuem juntamente, segundo o propósito original do plano dele. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita, bota a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai descer a mão no ombro do vizinho. Quando eu disser 3, quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda está ligado, diga eu aqui. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços no ombro dele. Você vai pesar a mão no ombro dela. Calma, e você vai deixar essa pessoa entender que ela não veio para uma noite gospel, não. Ela entrou numa casa de oração e sentou do lado de um profeta do Eterno, de uma profetisa do Eterno. Quando você botar a mão nele ou nela, o meu Senhor vai liberar unção por essa palavra. Julgos de cauterização de mente, para que você não interprete o contexto do que você está vivendo, vai cair por terra nessa noite. Levanta essa mão, Senhor. Aonde houver uma mão estendida agora, debaixo dessa palavra, abre o nosso entendimento para compreender que tudo que está acontecendo na nossa família, tudo que está acontecendo na nossa igreja, está cooperando para o cumprimento da tua palavra. É 1, prepare. 2, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer assim: você está debaixo da palavra. É 1, é 2, é 3. Diga: você está debaixo da palavra. Tua casa está debaixo da palavra. Tuas finanças estão debaixo de uma palavra.